começamos a gravação aí. Vai ser um pouquinho mais curto, que a gente está começando a gravar 3h30 aqui, porque a gente teve um começo de Q&A, né? A gente ficou conversando aqui sobre várias coisas, sobre faculdade, sobre ciência de dados, né? Então, a gente chegou atrasado aí, né? Meia hora atrasado, mas foi um bom momento que, para vocês imaginam que, assim, a aula, claro, tem o objetivo de ensinar, mas o conteúdo ele não é tão denso para ter que, enfim, não vai prejudicar. A gente ficou meia hora conversando sobre coisas relevantes para a vida de vocês, não vai atrasar a gente aqui no conteúdo, até porque, enfim, o conteúdo não é tão largo assim, e a gente tem um bom período que vocês ficam só fazendo exercício, e qualquer coisa eu como esse período também, enfim. E aí vocês ficam mais apertados para ir ao banheiro, ou para lanchar, fazer qualquer coisa. Show. Cara, eu me sinto velho quando eu fico demorando para abrir o slide, né, cara? Pronto. Depois de todos os cliques do mundo. Só que não ficou legal. Ok. Tá com um zoom do mal aqui, cara. Deixa eu testar aqui antes. Appearance. Eu não lembro como que eu tinha feito. Se algum de vocês lembra como eu fiz para compartilhar com vocês da outra vez. Não sei se foi pelo. Que eu abri pelo Chrome, por isso que eu demorei um pouquinho. Mas eu vou fazer do jeito normal aqui. O problema é que o negócio acha que eu estou fazendo. Eu não queria usar esse programa porque ele fica com essa borda preta em volta aí, né? Vocês estão vendo. Mas, enfim, faz parte. Vamos lá. Então, pessoal, aí a aula de hoje vai ser sobre retropropagação, tá? Vocês vão ver isso na literatura como backpropagation, tá? Então, eu vou digitar aí para vocês, tá? Backpropagation. Ou backprop, né? Backprop. O que é retropropagação? Isso aqui que vem à mente de vocês, mas é uma coisa que volta, né? Então, uma coisa que uma propagação é uma coisa que se dissemina, né? Uma coisa que está se propagando, né? Propagação. Retro, né, é em direção à fonte, né? Vamos pensar dessa maneira. Né? Então, uma retropropagação, né? Mais ou menos como eu pensaria. Ok? E agora, eu falando desse significado da palavra, eu me lembrei de uma matéria que eu tive na FGV. Se vocês entrarem lá, talvez vocês tenham contato, mas tem um professor que sempre fazia alguma alegoria com alguma história grega, né? Que ele leu, sei lá, Ilíada, essas outras coisas, né? E aí ele ficava sempre comparando com alguma coisa que ele leu recentemente sobre a Grécia Antiga. Enfim, vamos seguir. Aí, nesse caso, a retropropagação, ela é importante para você conseguir calcular quais são os pesos. Não sei se vocês lembram que a gente teve essa conversa na semana passada,
Mas eu estava falando quais que eram os pesos. Põe os pesos, suponha que esses são os pesos, né? E então essa vai ser a saída da rede neural, certo? Então, quando vocês tomam uma situação de verdade, não é assim que você faz. Você vai ter o par de dado, né? Para resposta e entrada, né? Então, tipo, features e target. E isso vai te dar, com isso, né? Você vai conseguir, né, os parâmetros. Não? Então, beleza. Ó, a gente, como que faz? A gente série os dados de treino, como eu falei. Então, você vai ter o conjunto x, y de treino. Eu acho que eu consigo. Peraí, deixa eu... Então, aqui, eu vou ter um x. Eu tenho que... É o que ele fica escrito, né? Eu vou ter um x e y de treino, né? Então, a gente se chama TR, sei lá, treino. E é isso daqui eu vou conseguir. Com esse XY, na realidade, eu vou aplicar minha rede no X, né? Então, tem tipo uma f de x TR. Tá? Pensa com a f sendo a função que representa aqui a rede, tudo bem? O f de xtr, que vai... Eu vou comparar isso daqui com o meu ytr de alguma maneira. Então, por exemplo, posso olhar a diferença ao quadrado média, sei lá, né? Então, tipo, né, o valor esperado disso daqui, a gente pode... Posso olhar para isso, se eu quiser. E nesse caso seria minha função j, né? Minha função j, por exemplo, a perda quadrática seria o quê? Seria tipo j de x e y, exatamente. Nesse caso aqui que eu tô... Essa j seria, né, tipo, o valor esperado no dado, né, de x menos y ao quadrado. Uma coisa assim, tudo bem? Eu tô usando notação lose, ok? Lose, tá? Toda vez que eu falo a palavra em inglês, eu vou digitar para vocês, porque enfim, é bom, né? Então, lose, né? Solta, tudo bem? Notação solta, lose. Inclusive, vou fazer um interlúdio. Não é interlúdio, né? Porque interlúdio não tem vocal. Né? Vou fazer uma ponte aqui, né? Para falar com vocês rapidinho uma coisa. Uma sugestão, vocês estão me perguntando aí, ciência de dados, onde que é melhor, Rio, São Paulo, trabalhar, tá na FGV. Uma sugestão que eu dou imensa é estudar inglês. Tá? Sejam bons falantes de inglês, sejam bons escritores em inglês, tá? Sejam proficientes no idioma. Não precisa ser perfeito, tá? Eu sei que vocês têm curso, né? Tipo, tem um aplicativo, né? Uma coisa aí no NES. Mas além disso, tá? Tipo, insiram-se, tá? A maneira que eu desenvolvi para aprender inglês foi só consumir conteúdo em inglês, cara. Eu só vejo série em inglês, com legenda em inglês, tá? Assim, não tem legenda em português. Então, façam isso é muito importante, tá? Porque não importa muito o que você vai fazer depois, tá? Se você fala inglês bem e consegue provar isso de alguma maneira, certamente você vai estar no mínimo no mesmo degrau que você está. Então você nunca perde, você só ganha. Mas você pode, enfim. Estou estudando muito para não passar vergonha. Não é passar vergonha, é claro. Não tem vergonha nenhuma em não saber falar inglês, tá? Muito pelo contrário, não tem vergonha nenhuma enfim, nem tentar falar inglês, tá? Pelo contrário, você tem que ser incentivado. Mas é uma coisa que exige dedicação e treino, tá? É igual tocar um instrumento. Aí você vai ficar lá repetindo e lendo sobre, ler texto, tenta ler um livro, pega um livro clássico para ler, sei lá, Pequeno Príncipe, Mágico de Oz, alguma coisa assim, entendeu? E vai testando. Cada palavra que aparecer, nova, você para, lê, olha no dicionário online, né? Dicionário online. Então, assim, só fiz essa pausa aqui para sugeri-los. Sugeri-los, né? Nossa, palavra. Isso não sei se está certo. Assim. Essa pausa. Ok. Então vamos seguir.
Exatamente. Aí eu calculo, não continuei ainda. Eu calculo essa perda, né, que é essa J, e aí, com a J, eu quero encontrar quais são os pesos. E qual é a minha métrica? Eu quero os pesos que minimizam o J. Então, eu quero, por exemplo, o argmin, que você chama, né? O argmin. Dos pesos, então aqui tipo W, né? W. De J, né? J de XY. Alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Por um J que você vai escolher, que é a sua função que determina a perda, tá? Ela é sempre... A perda é sempre ruim, tá? Então, tipo, quanto maior, pior, tá? Então, pensa nisso. Essa é a ideia. Então, quando você quer que seja uma perda boa, o que você faz? Então, por exemplo, a gente tem uma perda boa que chama verossimilhança, tudo bem? Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, também, verossimilhança é uma perda boa, tá? Mas, como eu tenho que a perda sempre tem que ser ruim, eu uso a menos verossimilhança, tudo bem? Ou, no geral, inclusive, é menos log verossimilhança, né? Porque faz mais sentido. Porque as coisas na escala log são melhores. Então, a perda pode ser a média dos erros. Exatamente, é só uma perda. Esse é o erro médio. Né? Então, eu quero os pesos que minimizam o erro médio. Não, log base E. Toda vez que eu falar log, é base E. Tá vendo? Então, não sei se vocês conhecem, sempre log base E. Que é o LN, que vocês chamam. Os matemáticos chamam de log, tá? Os estatísticos herdaram isso em algum nível. Tá? Mas, claro, toda vez que você for escrever alguma coisa, você tem que deixar clara a sua anotação. Então, aqui, toda vez que eu falo log, eu estou pensando em log E, tudo bem? Que é LN. Tudo bem? Não sei, eu acho que a gente já teve essa conversa antes, não sei, não lembro disso. Mas, enfim. Porque, sei lá, os cientistas, né, tipo, biológicos, os biólogos e os químicos usam log 10 normalmente, né? E o pessoal da computação, né? O cientista da computação usa log 2 normalmente, né? Mas nenhum desses faz sentido pra gente, né? O log 10 não faz sentido para ninguém, na verdade, tá? Mas o log 2 faz sentido, exatamente, o algoritmo faz todo sentido, né? Você quer comparar com escolhas binárias, né? Você tem todo o esquema binário, então faz todo sentido. Então vamos lá. Então, voltando aí ao que eu falei, é que eu tive preguiça de resolver esse negócio aqui na frente, tá? Para aqui aparecendo, eu fiquei com preguiça. Então, ficou aí passando por cima. Então, eu vou lá, calculo o Y chapéu, calculo o meu J Y chapéu, e agora você já tiver aula de cálculo suficiente para entender o que é o gradiente, né? Ou não? Sim, médio. Só curva de nível até agora. Ok. Eu precisava ter. Eu precisava ter perguntado. Enfim. E aí, então, eu vou precisar falar para vocês rapidinho o que é gradiente. Tá? O gradiente, eu já comentei em outra monitoria também, tá? Mas tipo, você tem o gradiente da função. Você tem uma função, beleza? O gradiente é sempre uma função que leva na reta, tá bom? Então ela vai tipo do Rn na reta, tudo bem? Só essas funções que tem gradiente, tudo bem? E o gradiente dessa função, né, de f, normalmente a gente coloca quais são os parâmetros aqui, né? Mas vamos falar que ela leva de x1, x2, x3, xn até a reta, né? Então vai ser um vetor. Tá? Então, normalmente a gente escreve ele vetor coluna, tudo bem? Que vai ser as derivadas parciais. Então, você tipo a derivada em relação a x1, que seria tipo a primeira entrada de f. Taranã de x2,
F até xn. A noção geométrica disso aqui, pessoal, vamos resolver isso. Eu acho que assim, talvez o professor de cálculo não goste disso, mas eu vou passar. Caraca, eu não estou conseguindo abrir agora eu consegui. Okay, tudo bem. Vamos abrir aqui, vou abrir uma janela nova aqui no GeoGebra. Acho que vocês devem conhecer o GeoGebra. Não precisa usar o GeoGebra, tá? Inclusive, eu não uso o GeoGebra normalmente, eu uso o Desmos, né? Que é uma alternativa aí. Mas vamos abrir aqui o GeoGebra. Então, se você pega uma funçãozinha, aqui pode ser em 3D, né? Vamos lá. Ó. Vou fazer aqui f de x, y igual a x ao quadrado. Nossa. Tá? Não é essa direção aí que eu quero ir, não. Tá colocando atrás por alguma razão. Então vou usar o quadrado daqui de baixo. Deve ser meu teclado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu preciso ligar o 3D aqui. 3D Calculator. Ok. Então tinha que ser aqui. X ao quadrado. Ele coloca atrás, né? Engraçado. Vamos voltar aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. A gente tem um paraboloide. Ok? Então, eu posso pegar qualquer ponto nesse paraboloide. Então, vamos por exemplo, vamos colocar de P, que vai ser igual a 1, 2... vamos fazer de uma maneira melhor. Vamos criar não pode ser A, né? Que A já é um negócio. Né? Então, vamos criar tipo, A maiúsculo, Azão vai ser tipo 1, Bzão vai ser tipo 2. A gente vai criar o ponto P, que vai ser 1, 2... vai ser A, B e A de A e B. Beleza? Tá lá em cima, né? Vamos descer esse... Deixa eu... Fake slider. Né? Vamos diminuir isso daqui. Tá aqui, então. Beleza? Vocês estão vendo aqui esse ponto, né? Esse pontinho P aqui. Certo? Então, se eu mudo aqui o A, você tá vendo que ele está seguindo numa direção. Se eu mudo o outro, ele está seguindo na curva aqui, né? Se eu mudo o outro, olha só como é que ele... Então, basicamente, esse daqui está decidindo qual fatia que vai ser, né? Cada um anda numa parábola, tá vendo? Olha o caminho que ele faz, é uma parábola. Deixa eu ver se eu consigo... não. É que eu posso criar o traço dele, ó, se eu quiser. Vamos ver. Position, slider. Eu ia colocar uma animação aqui, mas eu vou deixar assim. Tá vendo? Mas ele anda tipo por uma parábola, né? Cada um anda numa parábola. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, se eu deixa eu botar aqui nessa perspectiva. Ó. Tá vendo? E por que eu estou fazendo isso? Porque o gradiente, assim como a derivada, ela só existe num ponto. Eu estou olhando para cá agora porque vocês estão aqui agora, mas antes vocês estavam aqui. Né? Eu vou trocar essas coisas de... Pronto, agora eu estou falando com vocês aqui. Aí, qual é a parada? Deixa eu ver se ele consegue calcular a derivada aqui, o gradiente, deixa eu... Caramba. Mas tudo bem. Eu sei calcular a derivada disso aqui, né? Porque é fácil. É um vetor, né? Então, vamos fazer isso aqui de novo. Era assim que se fazia vetor, inclusive. Eu não sei porque não está funcionando. Mas é um vetor que sai do ponto P e ele... Vamos olhar aqui.
PQ. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer a derivada. Então, dA, vamos chamar aqui de dA, de xy. É um negócio assim. Ele é meio que... Ele é... A primeira vai ser 2 vezes x, né? A segunda vai ser 2 vezes y. Tudo bem? Tá? Só que ele não fez o que eu queria, né? Então vamos fazer aqui 2. Deixa eu pensar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Tem as 2 entradas. Eu queria que ele tivesse o gradiente, porque o que vai acontecer aqui na realidade? O gradiente ele vai atuar nesse ponto aqui, ele vai apontar para onde está crescendo. Não sei se vocês lembram da derivada normal. A derivada normal ela seria a reta tangente, que seria a curva de crescimento, né? Então, só que nesse caso, eu escrever dessa maneira aqui não está me ajudando. Estou pensando como é que ia ser legal. Porque eu quero pegar o ponto, deslocar ele esse tanto, né? Então, deixa eu fazer isso. Ponto. Eu acho que é melhor isso. Então, ponto mais... Deixa eu pensar nas coordenadas aqui. O Z seria -1 sempre. Eu acho que é esse o ponto. Deixa eu pegar um papel aqui, que aí eu acho que fica mais fácil. Eu vou tentar fazer de maneira analítica aqui. XY, x ao quadrado mais y ao quadrado. Estou fazendo, então, a derivada vai ser 1. Aqui. 2x. 2y. Beleza, acho que isso aqui agora vai funcionar. Se eu pego o ponto, coloco, por exemplo, mais 1, 0, 2 vezes A mais 0, 1, 2 vezes B. Beleza? Tem um ponto ali. Aí eu quero fazer o vetor. E eu não sei se eu faço P menos C, ele vai fazer o vetor para mim. Não? O vetor. Vector. Tá em inglês, é por isso que... por isso que talvez não estava funcionando o que eu queria. Mas tudo bem, agora acho que a gente já resolveu. Não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo. O ponto está meio que seguindo o C, tá vendo? Deixa eu ocultar o C aqui. Então, se eu, por exemplo, eu vou botar ele de -1 a 1 aqui. E esse de -1 a 1 também aqui. E eu vou dar play aqui. Olha o que acontece. Ele está indo para trás agora porque o outro está voltando. Ele está indo na direção de menor crescimento. Então ele está indo para frente e para trás. Eu queria que ele fosse só para frente. Então, peraí. Vamos botar os dois aqui. Deixa eu pausar esse aqui. Pausar esse aqui também. Eu vou botar aqui de -1 a 5, só. E aí agora eu posso dar play nos dois. Ó. Você vê que eu estou aumentando, ele está indo na direção que está certinha aí. Beleza? E aí se eu... Deixa eu voltar esses dois aqui. Se eu deixo só um deles mexendo, a seta vai fazer outro caminho, tá vendo?
Então, assim, só uma maneira de se visualizar o caminho. Então, a descida de gradiente é você ir no caminho contrário a isso, que seria o caminho de maior decrescimento. Tá? Enfim, eu espero que... Primeiro, eu espero que isso aqui esteja certo, tá? Segundo, eu espero que tenha feito sentido. Se não está certo, pelo menos eu espero que tenha feito sentido. Também eu não planejei nada disso, eu só abri aqui o GeoGebra e quis dar uma intuição para vocês de como... Tá. Nesse caso, o mais correto, inclusive, seria normalizar esse vetor. Tá? Mas para você ver a direção. Tá? Mas nesse caso, com o tamanho, também você tem a norma da derivada, que seria o quanto você está seguindo também. Né? Tem essa intuição. Tá? Beleza. Então, vou deixar isso aqui no canto, vamos voltar para a aula. Agora talvez a gente tenha apertado um pouquinho no horário, mas vamos lá. Eu não sei se teve alguma dúvida, porque não optou aqui, mas... Tá. Nossa, fala um monte de coisa, né? Peraí, tô vendo aqui. Né? Não sei, é Vector, né? O Gustavo percebeu. É que eu usava o GeoGebra em português, pelo menos eu aprendi em português. Mas fazer igual o Covid, né? Dar o intervalo antes, né? E aí depois os restos estão ano. Tudo bem. Não, vamos lá, vamos fazer um crash course aqui. Eu dou um intervalo normal, a gente toma aí uns 20 minutos depois do intervalo também e termina a aula e você já fica no exercício. Tá? Não tem correria aqui comigo. Tranquilo. Vamos lá. É importante, porque eu não posso falar de vocês de otimizar o negócio em relação ao gradiente, né, com gradiente, se vocês não sabem o que é gradiente. Então, eu preciso falar de gradiente. Não estava no meu planejamento. Mas vamos lá. Então, agora eu posso seguir. Então, você vai pegar, vai calcular o seu gradiente lá da sua função. Trocou de lado aqui as coisas. E, rapaz? Ah, tá, porque o slide está numa outra aba. Então, peraí. Ok, tudo bem. Eu vou... Você vai pegar, vai calcular o seu gradiente aqui, da J. E como que você vai alterar? Você vai pegar, essencialmente, tá? Vai pegar a sua função J, naquele ponto lá, e vai andar no caminho contrário. Ou seja, você vai voltar, você está lá na parábola que a gente estava. Eu tentei fazer a parábola em 3D, mas deu errado. Eu apaguei que estava certa aí. Você pega a parábola, se a derivada está indo para lá, eu pego e ando para cá. Ok? Essa é a ideia. Ok, vamos lá. E aí, está aqui o grande X da questão, que é como você vai calcular isso, na realidade, como essa estrutura de rede, é calcular os pedacinhos. Então, você vai calcular primeiro essa derivada aqui, a derivada desse pedaço aqui, depois a derivada desse pedaço aqui vai usar a regra da cadeia. Né? Então, você vai compor, pensa numa composição de funções. Essa aqui é uma Fzinha, essa aqui é uma G, e a minha função inteira é o H, que é a composição de F com G. Ok? Né? Que é F composta com G. Né? Ou G ou F, né? Nunca sei qual é a ordem que as pessoas usam também. Né? Mas eu acho que é G ou F, que é G com que entra do F, né? Enfim. Aí, e como isso funciona, tá? Por exemplo, vamos olhar aqui. Essa aqui é uma transformação que sai do R3 e leva no R3 também. E essa leva no R1.
ou R, né, para os mais chegados aí. A derivada aqui, ela é um negócio 1 por 3, tá? Porque eu tenho uma saída e 3 entradas, que é igual o gradiente que a gente viu, né? Essa seria a ideia. Só que daqui para cá eu tenho todas daqui para cá, tá? Eu tenho todas as combinações, então vai ser um negócio 3 por 3. E a regra da cadeia, essencialmente, tá? É o produto dessas duas coisas aqui, tá vendo? Só que ao contrário, tá? Então eu tenho que ver como é que isso vai ser na realidade. 1 por 3, que não pode. Eu vou ter que multiplicar na direita, tá? Essa que é a questão. Eu não posso multiplicar aqui, tá? Porque da dimensão, vocês sabem as dimensões. Então, isso aqui, essa construção vai levar vai de 3 para 3, porque cada linha é uma função, beleza? Então, você pega e multiplica ao contrário. Você vai pegar esse daqui, né, tipo W2. Deixa eu pegar. W2. Vamos explicar pelo W1. D, né? O DW1, deixa eu pôr o DW2. Então, essa eu vou ter o 2 em cima, tá? Mas é o W2 embaixo. Beleza? Essa é a ideia. Você faz ao contrário. Lembra disso. Se você transpor, vai ficar certinho, tá? Então, tipo, se você transpor, isso daqui é igual a ordem oposta transposta, tá? Vocês estão aí acostumados com álgebra linear já. Tá? Então, beleza. Você vai calcular o gradiente, que é... Isso aqui não é bem o gradiente, tá? Isso aqui é a derivada mesmo, tá? Mas é quase a mesma coisa. A diferença é que o gradiente, ele é basicamente as linhas dessa derivada, tá? Então, essas são as linhas transpostas, porque não a gente olha ele como coluna. Mas aí, enfim, eu vou correr atrás, vou conversar com o Vitor, vou ver como é que vocês estão no planejamento de cálculo. Se vocês não tiverem a base ainda dessa questão de gradiente e tal, eu tenho uma aula que eu preparei uma vez sobre derivadas no RN. Tá? Eu acho que eu posso ter, eu vou mandar aqui no chat para vocês, tá? É um texto escrito que eu fiz. Fiz em 2022 isso, para cálculo, né? Tipo, para quando fui monitor de cálculo. E isso, eu acho que só ler isso já vai ajudar vocês bastante. Deixa eu achar aqui. Isso me ajuda bastante. Me ajudou na época, né, que eu escrevi, mas tá no acervo lá da EMAP, mas enfim, só vocês baixarem se quiserem. Tem explicação com álgebra linear de como funciona cálculo na prática. Então, acho que isso aí vai ajudar vocês. É mais fácil do que eu ficar escrevendo aqui. Enfim, eu acho que não tem nada errado aí, mas tem 3 anos que eu escrevi isso. Quase 3 anos, foi dia 30 de agosto de 22, então falta 3 dias aí para fazer. 3 anos que eu escrevi isso. Ok? Então, vamos seguir. Então, vocês devem lembrar do forward pass, né, que é você usar a própria rede fazendo as iterações. Então, eu pego x, multiplico pelos pesos, né? Então, vai levar do x no espaço aqui, né? Então, se o x é tipo um negócio n por 3, isso aqui vai ser tipo 3 por 2 e vai levar para o espaço 2. No caso, aqui seria 2, né? 2, 2, 2 e 1. Então, mas vocês podem abstrair. Pensa que é uma máquina que entra x e sai y. Né? E aí, o backpropagation é esse negócio que vai no sentido contrário. Inclusive, deixa eu olhar um negócio aqui. Que vai no sentido contrário. Então, em cada passo aqui, eu vou calculando inclusive, falando pensar, eu acho que isso daqui, a anotação não está que eu gosto. Eu vou mudar isso daqui, porque tá vendo que eu acho que talvez tenha me confundido, não sei. Porque é derivado em relação ao peso, aqui está derivado em relação à ativação. Isso não faz muito sentido. Seria mais ativação em relação ao. Eu vou corrigir isso, vou até anotar aqui. É um erro no diagrama. Vou mudar em slide 4.
Não posso deixar vocês com material errado, não. Pode até ter alguma explicação para isso, mas eu não quero. Enfim. Aí, vamos olhar para isso daqui. Que faz mais sentido. Viu? Aqui está certo, né? Eu pego, calculo essa derivada, depois calculo a derivada do segundo passo, aqui vai ser a primeira a composta e depois a do primeiro passo. Não sei se faz sentido para vocês. Essa aqui já é a completa, tá? Que não é o que a gente costuma fazer na prática. Tudo bem? O que a gente costuma fazer na prática, olha só. Eu vou desenhar para vocês. Eu quero saber qual que é o DJ em relação aos pesos todos. Claro. Né? Aí o que eu faço? Eu pego, por exemplo, e se eu vou separando isso. Então eu pego, por exemplo, o DJ aqui no final, que é em relação ao último peso, por exemplo, a última ativação. Então vamos chamar de não sei, né, Z3. Aí eu vou fazer o Z3 em relação ao W2, ou Z2, tá, uma coisa assim. Deixa eu apagar. Aí o Z2 em relação ao Z1 e o Z1 em relação aos pesos, entendeu? E aí isso aqui tudo cancela por regra da cadeia e vira DJ em relação a... Tem um D aqui, né? Legal. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, tá? Uma coisa que vocês vão notar em cálculo é que isso aqui não é o D no convencional que vocês conhecem, né? Que é um Dzinho, né? É um D alongadinho, assim, tá? Esse símbolo no LaTeX, né, ele chama partial, tá? Então, se vocês quiserem olhar lá, contra barra partial, tá? Tem pessoas que chamam ele de DROM, tá? Em homenagem a uma certa pessoa. E até onde eu sei, a homenagem dele é o quê? A integral, ela é um S de soma alongado, tá? Não sei se vocês já perceberam isso, mas é essencialmente isso, tá? Então, vou fazer aqui de novo, né? Então, você tem um S, né? É a soma, tá? E a integral é um S alongado. Beleza? Então, o D de derivada, né? Você tem um D de derivada, você faz um D alongado, né? Que é um negócio assim, né? Que é esse símbolo aqui. Tá? Então, você tem um D normal, você tem um D alongado, você tem um S normal, você tem um S alongado. Tá? Então, essa é a motivação pelo símbolo, tudo bem? Ok. Vamos lá. Aí tem um problema sério, tá? Porque eu não sei se vocês lembram disso daqui, mas a derivada do sigmoide eu acho que eu consigo anotar no próprio meu slide aqui, deixa eu ver. Annotate. Highlight text. Line error, polygon, start text, note, signature. Não sei, eu acho que se eu pegasse a caneta do tablet, talvez eu conseguisse fazer, mas enquanto eu vou... Deixa eu ver, eu acho que isso aqui... isso aqui vai fazer assim. Se eu estacionar... estacionou tudo, não era o que eu queria, né? Então, por exemplo, aqui... enfim, não sei se vocês lembram, mas essa aqui é a relação que a gente tem da sigmoide, por exemplo. Né? Que a derivada é o produto aí dentro da própria função e o complementar dela. Por que complementar? É uma pergunta. Por que eu estou chamando 1 menos sigmoide de Z como complementar do sigmoide de Z? Alguém consegue me responder? Seria porque o valor da sigmoide só pode chegar até 1? Exatamente. Então, pensa na sigmoide como uma probabilidade, com todas as aspas do mundo. Tá? Mas é exatamente isso. Então, se cada um deles só pode chegar até 1,
Por que ele está capado por 0,25? O sigmoide de Z vezes o complementar dele. Repete a pergunta, por favor. Por que isso daqui é verdade? Porque, tipo, já que o sigmoide de Z vai de 1 a menos 1, e 1 menos, o sigmoide também vai de 1 a menos 1, por que isso aí é no máximo 0,25? Seria uma espécie de valor médio? Não, claro, você pode pensar dessa maneira, mas pensa que assim, como é que você maximiza esse negócio aqui? É onde... Porque se você aumenta o sigmoide de Z, você diminui o 1 menos o sigmoide de Z, certo? Então, se esse daqui é 1, esse daqui vai ser 0. Tudo bem? Eita, não estou conseguindo fazer. Ok, vou voltar para cá. Então, se esse daqui é 1, esse daqui vai ser 0. E aí vai ser 0. Tudo bem? Então, é o que está mostrando aqui. Então, se isso aqui está centrado em... Não faz sentido, peraí. Está no lugar errado, né, esse 0,25. Deveria ser aqui, né, o 0,25. Deve ter colocado errado também, não vi. Então vamos anotar de novo aí. Slide 6. 0,25. Mas enfim, vamos voltar para o GeoGebra aqui. Ele está de volta. Deixa eu... Vamos dar um GeoGebra aqui. Vamos voltar para a calculadora 2D aqui. E vamos definir aqui, né, o sigmoide de x como... vamos chamar de sigmoide, vamos chamar de f de x, né? Igual a... Vocês lembram como é que era o sigmoide? Era 1 sobre 1, né? Menos e elevado... Elevado a Z, eu acho. Ou menos Z. Menos 0. Menos é que eu não tô... Eu subi o teclado aqui deles, eu não estou conseguindo digitar. E elevado a menos x. Não é isso, né? Então aqui é mais. É isso. Confundi. Então, vocês estão vendo que ela é bem suavezinha, né? Vai de... A mapeia reta entre 0 e 1. Tudo bem? E aí a gente viu que a derivada dela é ela vezes ela mesma, né? 1 menos ela mesma. Então a gente vai fazer uma outra função, né? Que vai ser f de x vezes 1 menos f de x. Aí vocês estão vendo aqui que é exatamente aquilo que eu plotei, e o máximo aqui é 0,25. Então, conforme eu diminuo um, eu aumento muito o outro, conforme eu aumento um, eu diminuo muito o outro. Então, eu tenho em 1, né, eu falei que quando esse daqui fosse 1, o outro ia ser 0, mas não é no x igual a 1, né? É quando é x infinito, né? Que aí vai ser 0, os dois pontos vão ser 0. Né? Então, claro, isso daqui é meio... se você decompor aqui em f de x, o que é isso? É f de x menos f de x ao quadrado. Tá? Então, você pode olhar que tem uma... Em f de x, ele tem um comportamento meio parabólico também. Tá? Então, isso é bom para vocês criarem intuição também de como funciona a função. Mas o que isso significa para a gente? Que a derivada é muito pequena. A derivada não cresce muito. Ela vai ser no máximo 0,25. E na maioria dos casos, olha onde é que ela está. Ela é muito pequena. Eu não sei se consigo ver o valor que está aqui. Mas 0,1, né? Menor que 0,1, por exemplo. Isso aqui, ó, a gente está falando de 2. Ó, tipo, 2 é perto de 0,1. Então, isso gera esse efeito que a gente chama de... Deixa eu voltar aqui. Gradiente desvanecente, né? Que a gente chama de vanishing. Tá?
Igual o Vanish, não sei se vocês já viram o Vanish, né, que é o negócio, né, de roupa. Um dia vocês vão ter que lavar roupa, né? Então vocês vão aprender sobre essas coisas. Mas enfim, é uma marca de sabão em pó, né? Não é bem um sabão em pó, mas é um componente ali que você usa para tirar mancha, né, de roupa branca. Então, o Vanish, tá? E a solução é você usar outras funções de ativação, tá? Para tentar resolver. Eu não sei se vocês conhecem essa palavrinha aqui, tanho. Eu falo tanho, tá? Mas não é tanho, tá? Vocês sabem que função é essa? TANH? Eu nunca comprei o Vanish na minha vida, tá? Enfim, deixando claro, eu só conheço por causa do mercado. Tanho é tangente hiperbólica, tá? Não sei se vocês conhecem, tá? As funções trigonométricas hiperbólicas. Tem o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico e a tangente hiperbólica. Tá? Sin, cos, né? Deixa eu escrever aqui. Sin, cos e tan. Né? O legal da tangente hiperbólica é que ela leva do -1 a 1. Né? O chato é que ela não é uma função tão legalzinha como a sigmoide, que tem essas propriedades aqui. Né? Então, surge, vamos lá, não sei se vocês têm essa perspectiva, o seno e o cosseno, eles surgem de uma esfera, ou numa bola, né, um círculo unitário. Né? Beleza? Pensa que as definições vêm, né, do tamanho dali, do ângulo, tarará. Você faz as mesmas operações, só que ao invés de ter um círculo, com uma hipérbole. Aí você gera o seno hiperbólico, o seno hiperbólico e a tangente hiperbólica. E eles têm excelentes propriedades, tá? Não só nesse caso aqui, tá? Mas em casos diferenciais também, tá? Porque você consegue escrever eles em função do E também, né? Do E. Tá? Então, eu vou até mandar para vocês. Vocês vão ver que eles têm, por exemplo, o seno hiperbólico ele é o exponencial de x menos o exponencial de menos x sobre 2. Por exemplo. Então, são as coisas muito úteis. Tá? Vou mandar aí para vocês se quiserem ler mais sobre, mandei aí no chat. Mas essas são outras. Até aqui, ó, tangente hiperbólica. Ó. Então, para vocês verem aí a carinha dela. Tá? Ela é mais chata computacionalmente do que. Não, uma hora você vai se acostumar. E é um número como qualquer outro, tá? E 2, 3. Você não vai na padaria e pede, né, 2e elevado a z menos 1 pães, né? Mas é um número que está ali no dia a dia. Né? Beleza? Então vamos seguir aqui. Se vocês quiserem, dá para a gente estender até 4h30. E aí a gente termina aqui. E aí eu dou os 20 minutos em seguida. Talvez seja melhor. Não sei o que vocês acham. Eu estou esperando uns 2 sim aí. Oi? Pode ser? Então tá bom. Eu pedi sim, né? Mas tá bom. Pode ser aceitável. Então, esse foi até um slide que eu adicionei novo, que eu estou falando um monte de coisa sobre função de ativação aqui, vocês devem estar, caramba, como é que funciona isso? Como é que eu escolho? Né? E não tem resposta certa, tá? A questão é mais como você quer quantificar o peso mesmo, como você quer dar peso. Então, você quer uma coisa que tenha peso positivo e negativo, você pode usar o tangente hiperbólico. Tá? Se você quer uma coisa que é só peso positivo, então você consegue comparar grandezas, por exemplo, você pode ter todas essas opções aqui. A ReLU, que eu já mostrei para vocês, que é essa daqui. Tá? Só que a gente tem várias outras. Tem a SILU, por exemplo, que é... A LiqReLU, ela é a ReLU, só que ao invés dela seguir assim, ela tem um coeficiente alfa que vai fazer uma outra reta que é assim, beleza?
Tá? A Silu, ela é a Relu, só que misturado com o sigmoide. Então ela é meio assim, tipo. Entendeu? Aí tem outras aqui, Elu, todas essas são linear units. Tá? É coisa que você quer, uma unidade linear. Você quer uma coisa meio linear. Porque, vocês sabem, coisas lineares são nice, né? Porque a gente sabe tirar derivada, a gente domina bem isso daí. Ok. Aí aqui eu queria falar do algoritmo do backpropagation, que é isso que você vai fazer na prática, tá? Você vai calcular cada uma das camadas, vai calcular a perda e vai fazer essa derivada ao contrário. Você vai calcular a derivada de cada passo em relação ao peso de cada uma das entradas para trás, e no fim das contas você vai ter uma derivadona lá, que vai ser isso daqui, e você vai conseguir atualizar. Esse alfa aqui é o que eu comentei com vocês, que é o tamanho do gradiente, tá? Porque esse daqui é o ponto que você quer andar. Tá? Então, essencialmente, você vai querer normalizar também isso daqui, né? Para você conseguir controlar o tamanho do passo. Tá? Ok. Beleza. Alguma dúvida? Pode ter todas as dúvidas, tá? Isso aqui é confuso. Mas é formulação algorítmica porque eu tentei explicar até agora. Ok? Vou até beber água aqui. Exercício resolve o BO. Eu também acho. O exercício está bem explicado. Tem lá um pedaço de código. Você não tem que codar um pouquinho mais desses exercícios agora. Licença aí, tem que beber uma aguinha aqui. A minha garrafa de Sprite Zero, né? Então, vamos lá. Você falou que é parecido com a secante hiperbólica, né? 1 menos sigmoide. Não. Então você pode fazer 1 menos a secante hiperbólica, por exemplo. Também deve ser uma. Deve ter gente que usa isso. Mas bom pra você perceber isso. Você pode usar qualquer função como função de ativação, desde que ela tenha propriedades razoáveis. Okay? Então, isso aqui é só uma exemplificação também. Viu? Aqui está o que eu queria falar, que eu queria mostrar. Tá vendo? Você vai fazendo o passo a passo. Agora, para pensar, nem acho que. Não, peraí. Nem acho que esteja errado isso aqui, tá? Que eu falei que está errado. Não está errado, porque esse H2 é a composição. É exatamente o que eu queria escrever antes, tá? Só que eu acho que ficou mal escrito. O y' é uma função de x, então tá tudo bem. Uma função de x e dos negócios. O problema dos negócios dos W, né? O problema é que não fica claro quando eu escrevo dessa maneira aqui. Eu não sei o que vocês acham, tá? Eu acho que era assim que estava escrito o material lá da Intel, mas é que eu fiz, às vezes eu não consigo dar relate muito com o material porque eu faço ele antes da aula, né? Eu já deixei agendado lá para lançar no Classroom há vários dias, né? Então, agora estou fazendo, tipo, tô no meio da aula que vem, já vou fazer a outra. Então, assim, tá? Enfim, eu acabo voltando depois para o material. Então, aqui é só uma maneira de mostrar, por exemplo, pensa nesse caso aqui pequenininho, um neurônio, uma camada de ativação, um bias. Isso seria cada um deles, entendeu? Então, a derivada seria mais ou menos isso daqui. Porque a derivada de Z em relação a W é o que? Isso aqui é o Z em relação a W, vai ser só X. Então, apareceu aqui o X. Certo? Derivada do Y chapéu em relação a Z. O Y chapéu é o sigmoide de Z. Então, vai ser sigmoide de linha de Z vezes... vezes a derivada dele já está aqui, né? De dentro. A regra da cadeia já está feita aqui. Né? Que agora eu não consigo desselecionar mais as coisas. Peraí. Pronto. E do J em relação ao Y chapéu é exatamente só a diferença, né? Porque o J está aqui, ó. Em relação ao Y chapéu vai ser 2 vezes. O menos vai cair para fora, né? Porque se eu faz a distributiva aqui, o Y vai morrer, né?
E aí vai sair isso daqui. O Y sozinho, né? Lembra que é só o J em relação ao Y chapéu, não é em relação ao Y. Né? Eu acho que era para ter um 2 aqui, talvez, tá? Mas eu não sei. Não faz diferença, no fim das contas, também, tá? Porque as constantes não... realmente fala desselecionar. Eu não entendi o que você está falando, Gustavo. Realmente se fala desselecionar? O que é desselecionar? Não, enfim. Aí, entendeu? Isso aqui está falando para um único W, mas é o que a gente vai fazer na prática é para o gradiente inteiro. Né? Desselecionar, estou conseguindo desselecionar. Cara, eu falo desselecionar, mas eu selecionei uma vez, né? Então, assim, selecionei uma vez, eu agora desselecionei. Enfim, tudo bem. Aí vamos seguir. Beleza. Então, ó, a gente conseguiu terminar a tempo até com 5 minutos de antecedência do que eu prometi depois. A gente viu tudo isso aqui hoje, tá? Então, como funciona, a gente já tinha visto antes, né? Como funciona a general normal, backpropagation, né? Que é o algoritmo para atualizar os pesos, cálculo dos gradientes, regra da cadeia, e essa discussão que a gente teve agora sobre funções de ativação. Na próxima aula, né, isso aqui não necessariamente na próxima aula, eu deveria ter colocado próximas aulas aqui, né? A gente vai ter mais contato com otimizadores, que são algoritmos de gradiente, que envolvem o gradiente para você calcular. Não, exatamente. Não, mas o slide curto é porque eu consigo... É mais prático eu ter um slide curto e eu poder falar mais para aumentar do que ter um slide grande e eu ter que falar correndo e não ficar legal. Minha maneira de enxergar a aula. Eu acho que a aula é muito mais legal também com eu falando que, sei lá, ler o slide, por exemplo. Então eu prefiro... E vocês podem ler o slide depois também, né? E o texto também. Então, é isso. Então, o batch normalization é uma maneira também de otimizar, que a gente vai falar na próxima aula. O batch é um pedaço, né? Que você vai pegar um pedaço do dado. Como você escolher, você tem que escolher um peso inicial para isso tudo fazer sentido também. Né? E isso vocês vão fazer o exercício já. Mas a partir da aula que vem, a gente vai começar a falar como as pessoas usam redes neurais de verdade na parte... Sem ser isso que vocês veem na internet, né? Que você acessa tipo meio digitar e tal. Né? Você vai ver como você implementa da maneira mais eficiente que o seu computador vai entender usando coisas realmente modernas, como Keras. Eu acho que a gente vai usar o Keras, mas tem o Keras, TensorFlow. Aliás, TensorFlow dentro, não, Keras dentro do TensorFlow. Tem o Keras, o JAX, o PyTorch, né? São aí, bibliotecas de rede neural. Beleza? Aí você vai precisar usar o Colab, né? Porque senão não vai aguentar. Mas ok, então são 4h27 agora, 4h28. 4h50 a gente volta aqui, e aí vocês fazem os exercícios, vão poder perguntar à vontade. E é isso, tem alguma dúvida aí de últimos 2 minutos? Antes de eu parar aqui para, enfim, beber água, ir ao banheiro, comer. Vocês também deveriam fazer isso. Ok, então tá bom. Então, bom intervalo para vocês aí. Para ver aqui a mensagem do Almir. Enfim, 4h50 também de novo. Beleza.